Shalom, 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 boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai ver esse show. Me desculpe pelo atraso, tá? Demorei alguns minutinhos, mas agora começamos. Quero agradecer a todos que estão aqui. Hoje foi um dia bem corrido, tá? Foi bem corrido, por isso que atrasou o shiur. Eu estava trabalhando até agora um pouquinho. E hoje nós vamos falar sobre a Parashá Shemot. Pega o microfone para mim, por favor. Sobre a Parashá, a segunda Parashá do livro Shemot. O que é Parashá? Porque às vezes, né, quase sempre as mesmas pessoas que escutam o nosso shiur. Então a gente não fica repetindo, mas é interessante nós falarmos, porque eu esqueço, às vezes eu esqueço, né? Alguns já estão familiarizados. O que é Parashá? Quando Ezra, o Sofer, ele, juntamente com Neemias, né, restauraram o templo, as muralhas de Jerusalém, eles criaram uma forma, né, de fazer o serviço como lá onde eles estavam, em Babel, na Babilônia. Eles estavam longe. Só um minutinho, gente, eu vou colocar o microfone. Dá, mas tem um tradinho do lado, desse tamanho, do lado. Mas eu vou colocar onde? Você coloca você aqui no telefone e o seu carregador aqui. Vai. Entendi nada, faz aqui, eu não sei, deu tilt. Então, quando Ezra e Neemias restauraram as muralhas, o templo em Jerusalém, o que aconteceu? Eles renovaram, né? Lá na Babilônia não tinha templo, não tinha como fazer sacrifício, então eles ao invés de fazer sacrifício, que não tinha como fazer o sacrifício, né? Que eram como o sacrifício da manhã, da tarde e da noite, então eles faziam as orações, as tefilás. Assim como a Terra fala, como carne. Nós voltamos, o povo voltou para Jerusalém. Então, além dos sacrifícios, porque eles restauraram o templo, né? Além dos sacrifícios, eles continuaram fazendo as tefilotes, as orações. Quais são essas orações? Shaharit, Minha e Arvit. Gente, só um minutinho que eu vou mandar esse shiur para algumas pessoas que pediram para me lembrar, porque eu atrasei um pouquinho. Algumas pessoas mandaram mensagem perguntando que horas que ia começar. Aí deixa eu só mandar mensagem para essas pessoas. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, é porque eu sou meio lerda com essas coisas de tecnologia, tá? Desde já me perdoe, porque senão vocês não vão herdar um mundo vindouro, não. Ninguém vai herdar um mundo vindouro com o coração sem perdoar, né? Foi, gente. Obrigado, me desculpe pela demora. Então, as orações continuaram sendo feitas, tanto os sacrifícios continuaram, permaneceram no templo, e as orações no Shaharit, Minha e Arvit. O que é Shaharit, Minha e Arvit? Shaharit é a oração da manhã. Essa oração, você começa ela 72 minutos após o sol nascer, tá? E
O Minhá você pode começar ele após as 12h30, são duas diferenças de Minhá, às 12h30 ou às 15 horas. Das 15 até um pouco antes do anoitecer, você pode fazer o Minhá. E depois é o Arvit. Arvit é a oração da noite. Minhá é a oração da tarde. O Shacharit, ela foi instituído pelo nosso patriarca Abraão. O Minhá foi instituído pelo nosso patriarca Isaac. A gente vê que quando ele estava no campo, perto do poço, quando Rivka chegou, entendeu? Ele estava fazendo o Minhá, a oração da tarde. Mas não existia, nessa época de Isaac, não existia Minhá, Shacharit e Arvit. Não existia a reza da manhã, da tarde e à noite, entendeu? Só não existia o nome, mas as rezas eram as mesmas, entendeu? E a noite foi instituído pelo nosso patriarca Yaakov, porque ele deitava, estava de noite, sempre quando ele conversava com Deus, estava de noite. Tanto que quando o anjo ele vem e ele luta com o anjo fala bem assim, está amanhecendo. Por quê? Porque tem um anjo que vai receber as suas orações. Cada momento que você vai fazer as suas orações é um anjo diferente. E aquele anjo, ele era o responsável apenas pelas bênçãos, né? Pelas sefilás da noite. E seja, não esqueça, tá? Peraí, só mais uma coisinha. E não esqueçam, quando Yaakov chegou lá em Betel, em Luz, né? Ele viu o anjo descendo e subindo. Eram os anjos que estavam levando, trazendo e entregando as nossas orações, os nossos tefilotes, certo? Então, entendido o que é Parashiot, tá? É Parashá. Parashá não, desculpa, as orações da manhã. Vamos falar o que é Parashá. A Parashá, quando eles voltaram de Bavel, eles instituíram os serviços para Hashem, entendeu? Nas sinagogas, continuaram o serviço nas sinagogas. E tinha a leitura da Torá. Por quê? Porque o povo ele ficou 70 anos, entendeu? Na diáspora. Então eles se esqueceram como cumprir a Torá, se esqueceram de mandamentos. Imagine, gente, os nossos pais, digamos assim, nossos pais estão vivos. Aí, Deus livre e guarde para vocês, que os meus já foram. Eles falecem. Daqui a 10 anos vai se esquecendo as tradições, as culturas que eles deixavam. Aí a gente só fica na lembrança. Ah, meu pai, certo dia, num dia desse aqui ele fazia isso. Ah, num dia desse aqui ele fazia isso. E você vai lembrar 1, 2 anos, 5 anos. Daqui a pouco você vai começar a esquecer. Não vai mais se lembrar. Entendeu? Agora imagine 70 anos. Muita gente já morreu. Eza, provavelmente ele era uma criança, um menino quando ele foi para lá. Aí eles voltaram para fazer o serviço e todo Shabat ele lia uma porção da Parashá. Uma porção da Parashá não, a Parashá, né? A Parashá, ela é dividida, certo? Ela é dividida, geralmente 2, 3, 4, até 5 capítulos da Torá, tá? Todo judeu, em todo sábado, estão estudando a mesma porção da Torá. Porém, essa Parashá, essa porção, elas são divididas em 7 parashiotes, em 7 pedaços pequenininhos, para você ler todo dia, para você não deixar de ler a Torá nem um dia. Quem pode ler mais, lê mais. Quem não pode ler muito, lê pelo menos a porção daquele dia, entendeu? Nas Bíblias judaicas tem a quantidade aqui certinho. Eu vou tentar mostrar para você, ó. Essa aqui é a Torá. Aqui começa a Parashá, certo? Ó. Começou aqui. Aí fala aqui, ó. Daqui até aqui foi a primeira Parashá. Tá vendo? Tá a segunda. Aí daqui até aqui é de trás pra frente mesmo, tá, gente? Aqui já começa a terceira Parashá. E vai até a sétima. O sétimo é lido na sexta-feira. Na sexta-feira, como maná, nós lemos as 2 porções. Entendeu? As 2 porções. A sexta
e a sétima, tá? Quando chega no Shabat, no estudo, a gente já tá com tudo fresquinho, a gente estudou tudo, entendeu? A gente pode conversar sobre ela durante o Shabat, é muito bom. Então, as Parashiot são pedacinhos e Parashá é a porção toda e a Parashiot é dividida em 7, tá bom? Uma para cada dia da semana. Então, gente, olha, vocês falem. Boa noite a todos, desculpa. Então, a Parashá de hoje, ela começa em Shemot, Êxodo 2 e vai até Êxodo, Shemot, 6:2 até o 9:35, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, mais uma vez eu vou explicando, porque eu não vou ler direto no hebraico, senão eu vou demorar muito, tá? Então a gente vai direto ao ponto para todo mundo sair daqui, para a gente sair já com a Parashá completa. E eu vou lembrar vocês, semana que vem, gente, a partir de semana que vem eu vou fazer o shiur no YouTube. Por quê? Porque no Instagram as pessoas, às vezes uma pessoa manda uma mensagem, às vezes manda uma outra mensagem, e a pessoa está aqui focada no estudo, daqui a pouco para poder ou responder uma mensagem, ou ver uma notificação, fica intertida e não pega bem o assunto, entendeu? Entra e sai algumas vezes. Então, na semana que vem, nós vamos fazer o estudo pelo YouTube, direto. Até mesmo porque o Instagram ele só deixa a gente ficar ao vivo 1 hora. Às vezes, ele tá com um bom coração, boa vontade, ele deixa a gente passar um pouquinho. Mas não é sempre. Às vezes, menos, com 1 hora, assim, no máximo, ele já vai cortando, aí tem que dividir. Pode ver que no Reels, lá no princípio dos vídeos, tem... Eu dividi a Parashá em 2, porque o final eu não consegui passar, entendeu? Então, a partir de semana que vem, eu vou deixar o link aqui e a gente vai fazer direto no YouTube, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a Parashá Shemot, Êxodo, do 6 ao 2, do 9 ao 35. Lembrando que aqui eu não vou entrar em detalhes de Talmud, de Zorra, de Targum. Às vezes eu posso fazer um comentário, mas comentário breve, pequeno. Eu não vou entrar em questões muito místicas, tá? Eu vou entrar naquela questão que a Torá tá escrito aqui, ó. Porque assim, não adianta a gente que não sabe o raso da Torá e mergulhar, porque a gente vai se perder, a gente vai entrar até mesmo em coisas que a gente não deve. Então, a gente tem que fazer uma base boa, ter uma estrutura boa, para depois, se for o caso, você entrar numa parte mais profunda, numa parte mais mística. Tudo bem? Porque, assim, a gente tem que entender que a Torá é tudo. Tudo vem da Torá. O Eterno criou tudo, o bem e o mal. Então, você não pode entender que o mal é do diabo, que o bem é de Deus. Não. Tudo é de Deus. Em Isaías 45:7 está falando: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio todas as coisas. Ele cria todas as coisas. Se você acredita que o mundo é uma briga de Deus e Satanás, o tempo todo Deus brigando com Satanás, quem é o nosso Deus? Então Deus não é tão poderoso que fez os céus, a terra e tudo. Entendeu? Então Satanás, Satã é nosso inimigo, tá? É meu inimigo, é seu inimigo. Tanto que quando Yeshua estava lá no monte, ele fala para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorará e somente a ele prestará culto, entendeu? E Yeshua está falando assim. Então, se muitos aqui é discípulo de Yeshua, faça como ele fez, ande como ele andou, tudo bem? Então, sem mais delongas, a gente fala bastante. Mas, voltando só um pedacinho naquela parte que eu falei mística, vamos um pouquinho, tirar um pouquinho o preconceito e vamos enxergar essa Parashá com os olhos, tira um pouquinho as impurezas que está nos olhos para você enxergar bem o que está nessa Parashá. Porque assim, Deus é muito amor, mas como alguns dizem, é fogo consumidor, Deus é justo, tá? E tudo vem a partir dele. Existem forças ocultas, que foi ele que criou, que foi Deus que criou, entendeu? Então, se você for usar isso para o mal, por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que está tudo de mal a pior, entendeu? Que as pessoas começam a estudar um pouquinho de Torá e já quer ir para Cabalá e daqui a pouco já está batendo tambor. Não, o problema não é problema tambor, entendeu? Tambor não é o problema.
Vocês entendem, né, o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Vaidaber Elohim el Moshe vayomer elah, ani yod he vav he. Não, peraí, eu vou ler isso em português. E falou o Eterno a Moshe e disse, eu sou o Senhor. Ele fala assim, eu sou o Senhor, caixa alta, tá? Quando ele fala, eu sou o Senhor, caixa alta, eu sou, eu serei, a tradução correta, eu serei aquilo que serei. O Eterno, o atributo do nome dele é eu serei o que serei. Se você precisar que eu abra o mar para você, eu vou abrir o mar para você. Se você precisar que eu jogue pão para você comer, eu vou jogar. Se você precisar que eu jogue carne para você comer, eu vou jogar. Mas se você precisar também que eu faça você vomitar todas as carnes, até pelas suas narinas, pelos seus ouvidos, você vai fazer também. Porque não tenta o Senhor vosso Deus. Entendeu? Então ele está falando com Moshe que o nome dele, o atributo do nome dele, entendeu? Agora, qual é a tradução desse nome? A gente não fala a tradução desse nome. Por quê? Porque esse mesmo é o tetragrama, tá? É o verdadeiro nome do Eterno. Porém, esse nome, ele compõe outros nomes. E esses nomes são atributos, entendeu? Cada nome, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Começando, não existe J no calendário hebraico. Então, Jeová já não é o nome dele, tá? Não existe J. Você transliterando, tá certo, entendeu? Porém, não é o nome dele. Você transliterar, por exemplo, igual o nome de Yeshua, Jesus. Não existe J, então não existe Jesus. Não existe J, então não existe Jireh, entendeu? Jeová Rafá, Rafá, beleza. Mas Jeová não é o nome dele. Entendeu? Eu apareci a Abraham, a Isaac e a Jacob como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. O que ele está falando aqui? Ele está falando que ele foi conhecido por Abraham. Ele nunca falou, Abraham, eu sou... Eu vou falar Yod-Ke, Vav-Ke, pra gente não ficar nem falando tetragrama em vão, tá, gente? A tradução do nome não é falado porque, imagine, tem pessoas que têm esse nome, Yod-Re e Vav-Re, é porque eu tô ensinando, então não tô tentando não falar em vão. Tem pessoas que têm no WhatsApp, no perfil do WhatsApp, tem gente... Esses dias eu vi na academia, meu esposo me mostrou, o rapaz tem uma tatuagem na perna. Entendeu? Gente, esse nome não pode ser falado em vão. Por isso que os nossos sábios, eles guardaram esse nome de tudo quanto é jeito. E tá certo, tem que guardar mesmo. Porque senão você ia ter uma crisezinha, você ia falar o nome dele. Não me abençoa, entendeu? Porque o povo é assim, o povo é profano, entendeu? E também estabeleci o meu concerto com ele para dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Jacob, Isaac, Abraham, todos eles conheceram o Eterno. Porém, o Eterno ele não falou, meu nome é tal. Eles também não perguntaram, entendeu? Ele se deu a conhecer pelo atributo dele. Atributo de Abraham, de bondade. Abraham era muito bom. Ele ficava na porta da tenda dele esperando pessoas para passar, para ele ajudar, para convidar para a tenda, para fazer kiddush com ele, para ele poder falar da Torá com ele. Entendeu? De Isaac, piedade. De Jacó, falam que é justiça, porém, parece meio que é meio Gevurá, né? Gevurá é a bravura, entendeu? Porque, como que ele sofreu, né? E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos egípcios, eu sou, vos tirarei de debaixo da carga do Egito. Não eu sou, é eu serei, tá? Dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios.
E vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacob, e vos darei por herança. Eu sou, aí ele fala em caixa alta de novo, Yod Rei Vav Rei, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moshe, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moshe dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da tua terra. Moshe, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me enviará a Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Então, Moshe aqui, ele estava assim, preocupado, porque o povo dele mesmo, os hebreus, não estava crendo nele. Por quê? Porque ele chegou lá falando com o Faraó. O que o Faraó fez? Aumentou as cargas. Eles davam palha antes para eles poderem fabricar o tijolo. E não, agora vocês vão pegar a palha e vão fazer o tijolo, não diminui nenhuma quantidade. Eu quero 400 tijolos por dia e vocês não se façam de preguiçosos. Então, assim, castigaram mais ainda os hebreus, entendeu? Todavia, eu estou em Shemot 6, gente, Êxodo 6. Todavia, o Senhor falou a Moshe e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Essas são as cabeças da casa de seus pais, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Essas são as famílias de Rubem. E os filhos de Simeão é Yemuel, Yamin, Ioade, Iaquim, Zohar, Salu e o filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. A gente viu semana passada que Jacob saiu com 70 almas que saiu da sua coxa, tá? Porém, essa é a parte que saiu dele, da semente dele. Porém, a gente não pode esquecer das esposas, dos filhos, dos servos, entendeu? Que foram para lá e que não saíram da coxa de Jacob. Então, não foram 60 pessoas. Geralmente, como Jacob tinha muitos bens, né? Inúmeros bens, provavelmente ali é mais da quantidade das pessoas e eles também casavam, tiveram filhos. Então, provavelmente era o dobro, talvez até o triplo da quantidade de pessoas que Jacob tinha. Entendeu? Estes são os nomes do filho de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Cohat e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coat, Anrão, Izar, Hebron, Uziel, e os anos da vida de Coat foram 133 anos. E os filhos de Merari, Maali, Muzi, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Ioquebed, sua tia. Sua tia, Ioquebed, era a filha direta de Levi. E ela gerou a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Barua tá dando Fala amém, gente, amém. Eu falei, bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, rei do universo, tudo criaste com a tua palavra. Tá? E os filhos de Izar, Cora, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Zafã e Citri. E Arão tomou por mulher Elisheba, filha de Aminadab, irmã de Nasson. E ela gerou a Nadab, Abihu, Eleazar e Tamar. Gente, se vocês olharem essa irmã de Nasson, Aminadab, entendeu? Vocês vão ver muito esse nome. Aminadab, irmã de Nasson. Entendeu? Esse homem, ele aparece muito. Se vocês se atentarem, vocês vão ver o nome dele várias vezes. E ele sempre é um homem muito, muito destacado, tá? Os filhos de Cora, Assi, Elcana, Abiasaf, essas são as famílias do Coritas. Shalom, shalom a todos que estão aqui. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel. Ela gerou a Finéias. Essas são cabeça dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Eleazar, quando fala que Eleazar, filho de Arão, ele tomou para si uma das filhas de Putiel. Esse Putiel, alguns dizem que ele é cunhado de Zípora, tá? Por isso que muitas pessoas não respeitavam muito Finéias,
Quando aí passou a respeitá-lo naquele episódio que ele atravessou a lança no hebreu junto com a midianita, tá? Cosme. Ali o Eterno, ele selou o pacto com Finés, que o sacerdócio ia ser para ele de eternidade, né? Um pacto de paz. Estes são Arão, Moisés, os quais o Senhor disse, o Senhor caixa alta de novo: tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Quando fala Senhor caixa alta, gente, tá falando do Eterno, tá? Não pode ter um erro aí na Bíblia de vocês que foi escrito errado, mas quando tá escrito Senhor em maiúsculo, tá falando de Yod, eu não vou falar a letra correta, Yod que vai que, tá bom? Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. São esses, Moisés e Arão. E aconteceu naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou Senhor, caixa alta, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu digo a ti. Então Moisés disse perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois que me ouvirá Faraó? Provavelmente, alguns dizem que os sábios falam, eu não, como eu falei, eu vou entrar pouco em detalhes de Talmud. Os Rahamins falam que Faraó teve um sonho que um hebreu ia lutar com ele e ia tomar o reinado dele. Aí ele mandou, né, matar as criancinhas, certo? E quando a Bátia resgatou ele do Nilo, aí quando ele começou com 2 aninhos, ele era bem espertinho, aí ele falou assim: será que é esse hebreu que vai querer tomar meu trono? Aí ele foi, falou bem, fez uns testes com ele, deu uma coroa na mão dele, pegou a coroa, botou assim na mão de Moshe e pegou um garfinho, pegou uma brasa de fogo para ver o que Moshe ia fazer. Moshe pegou e botou a brasa de fogo na boca. Shalom, Arthur, Laila Tov, boa noite. Então pegou e botou a brasa de fogo na boca dele, por isso ele ficou com a parte da boca queimado. Mas pode ser também que ele era fanho, porque o que é um incircunciso? Circunciso é o que não é circuncidado, então é agarrado a boca assim, ele não conseguia, vai que ele não conseguia falar, entendeu? Eu não tô rindo dele não, tô rindo que meu esposo aí sempre conta a piada de um fanho, entendeu? Então pode ser que ele era um fanho também. Alguns falam que ele era gago, mas ali ele tá falando de circunciso. Em circunciso é que é colado, né? Tem a pelinha colada. Vamos lá, gente. Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor, caixa alta, de novo, tá? A Moshe: eis que tenho te posto, Vaiomer Yod-Re, Vaver-Re, El Moshe Re, veja, Netatica, Elohim Le Faraó, Verharon, Arriquia, Yihie, Neviquea. Então ele está falando que eu vou te colocar como Deus, você vai ser Deus perante o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, quando ele está falando você vai ser Deus, é porque sempre tem uma autoridade sobre alguém. Moshe, naquele momento, ele ia ser como Deus sobre o Faraó, entendeu? É uma autoridade sobre o Faraó. E Arão ia ser o profeta dele. Mas, acima da autoridade de Moshe, ia ter a autoridade de Deus em cima de Moshe, claro, né? É o atributo de autoridade. Quando fala em Elohim, está falando autoridade, atributo de autoridade. Tu falarás tudo o que eu te mandar. A Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas palavras. A gente pensa que, ou você nunca pensou,
Poxa, mas que maldade! O Eterno, ele endureceu o coração de Faraó. Às vezes o Faraó poderia deixar o povo passar, entendeu? Precisou do Egito todo sofrer, da nação toda sofrer. Às vezes o Faraó não era uma pessoa tão ruim. Poxa, mas isso é injustiça, né? Às vezes a pessoa pode pensar isso. Porém, se tratando do nosso Eterno, Deus de Israel, não existe justiça além dele. Ele não é bom, ele não é mau, ele é justo, ele é a justiça sobre a terra. Ele é o que há de mais justo, não tem como explanar, não tem nem como mensurar a justiça do Eterno. Tudo o que acontece com você hoje, esteja você passando por um momento ruim, no seu casamento, na tua saúde, na tua vida mental, na tua vida financeira, tudo é culpa sua, tá? Não se passe por vítima, não se vitimiza, aceita aquilo que você está passando e seja senhor dos seus problemas. Quando você quiser resolver os seus problemas, nós temos um manual de instrução que se chama Torá, aí os seus problemas serão resolvidos. Ah, vai ser resolvido assim, do dia para a noite? Não vai ser resolvido exatamente. Não vai ser resolvido do dia para a noite, não. Você primeiro vai precisar conhecer o Eterno. Entendeu? Tem pessoas, gente, que tem a petulância de botar Deus na parede. Vocês acreditam nisso? Ah, porque se Deus não fizer isso comigo, eu vou fazer isso assim. Ah, irmã, bota Deus na parede. Gente, é pra rir. Por isso que tá, ó, tomando chicotada, entendeu? E ainda achando que tá abafando. Vai pra igreja todo dia e acha que é isso que o Eterno pediu. O Eterno não pediu isso, ele não mandou isso, gente. Me desculpa eu falar, entristecer quem é, porque tem pessoas que é igrejeira, mas isso não é bíblico, tá, gente? Não há problema nenhum você ir para a igreja, tal, de maneira alguma. Igreja, sinagoga, uma casa que você se reúne, não tem problema nenhum. Mas a Torá tem que ser em primeiro lugar, entendeu? Então, eu endurecerei o coração. Você fala, hein? Endurecer o coração de Faraó. Multiplicarei na terra dos Egípcios meus sinais e maravilhas. Quando o Eterno fala maravilha, olha que maravilha. Que maravilha. Deus não interfere na nossa vida terrena, não. E nós que somos os donos da nossa vida futura, do mundo vindouro, porque depende da gente. O Eterno, ele não vai puxar ninguém. Vem, eu estou te dando chance, eu vou te arrastar. Não. Até mesmo porque, gente, o Eterno é diferente. O Eterno não está procurando para você ir para a igreja. Já vem para a igreja, ser de Jesus. O Eterno não está falando isso. Ele manda você guardar os mandamentos dele para a tua vida futura, para o mundo vindouro. Entendeu? Claro que nós temos processos que nós fazemos para ter bênção, brahá. Entendeu? Quando o Eterno fala de sinais, lá em Gênesis, ele fala bem assim, será por tempo, sinais. Então nós temos tempos e temos sinais. Você obedecendo certinho. E lembre-se, o segredo da palavra, do oráculo, está com os judeus. Então, tudo com temperança, tudo com equilíbrio. Tem judeu que bate a nave, tá? Tem judeu que faz mais macumba do que macumbeiro. Me desculpe com todo, mas eu tô aqui tentando passar o mais possível, ser mais claro possível com vocês. Por favor, não me leve a mal. Mas existe muito, entendeu? Então tudo assim tem equilíbrio, porque assim, o caminho do sucesso e do fracasso não anda junto. Para você sair da Torá e entrar na idolatria também é pertinho. Então assim, vamos ser sábios. Quando ele fala endurecerei o coração de Faraó, lembrando aqui, Faraó não era nenhum bonzinho. Por quê? Tem judeu... Exatamente. Pai de santo eu nunca vi, não. O pai de santo, tá seu nome eletivo oficial. O pai de santo, se ele for judeu pai de santo, beleza, pelo menos ele tá mostrando a cara. Mas tem judeu que tá lá com barbão, kipá, talite e tal, e, entendeu? E esconde. Shalom ale, Helion. Aí, ó, é hebraísta. Então,
Faraó não é bonzinho. Kleber, temos que ter muito cuidado com as religiões, pois todas foram criadas por homem. E o homem é mau, né? O homem, tudo que vem do homem, assim, não sabe muita coisa boa, né? Então, o faraó não era bonzinho, tá? Lembra que faraó fez com os meninos recém-nascidos, jogou, entendeu? Mandou matar. Então, assim, Então, a gente tem que saber que faraó, ele tinha os pecados dele. No Targum, só comentário, no Targum falam que faraó, quando ele quis parar, né, esse crescimento do povo judeu, porque os sábios dizem que cada gravidez de cada mulher tinha 6 filhos. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, assim, com equilíbrio. Eu acredito que alguns casos aconteciam sim. Porque se você for contar o tanto de tempo que o povo hebreu ficou lá para poder ter nascido, lembrando que saíram 600 mil homens da idade de exército. No judaísmo, a criança com 13 anos, o menino com 13 anos, ele já é dono da sua vida espiritual. E a menina com 12. Mas aqui nós não estamos falando de religião. A minha religião é judaica, tá? É o judaísmo. Porém, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Torá do Eterno. Para o Eterno, a criança, o jovem, até os 20 anos, ele não é dono da sua vida espiritual. Tanto que ele só paga o censo a partir de 20 anos, ele só pode ir para o exército a partir de 20 anos, ele só pode fazer parte do serviço do sacerdócio a partir dos 20 anos. Entendeu? Então, assim, o Rabino falou tal, mas aqui nós estamos para servir o Eterno. A gente já passou para a Assembleia de Deus, Deus Amor, Cristo Verdade que Liberta, mas qual? Católica, Quadrangular, Universal, nós já passamos por um monte de coisas e nós fomos enganados. Então, quando a gente sai da caixa, a gente não vai deixar ninguém mais tomar conta da nossa eternidade, né? Então, vamos focar na Torá. Faraó, porém, não nos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor caixa alta, tá? Quando estender minha mão sobre o Egito, para tirar os filhos de Israel do meio dele. Sabe, quando a gente era criança, que a gente aprontava, aí vinha a mãe da gente igual uma galinha, para poder proteger o pintinho. É assim que o Eterno fez com o povo dele de Israel. Não toca nos meus filhos, não. E fez assim Moshe e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. Voltando um pouquinho. Lembrando que eu falei que Faraó não era bonzinho, que ele mandou matar os meninos. Ia falar do Targum e acabei atropelando. Ele pediu conselho a 3 conselheiros. No Targum fala que um era Jó, outro era Jetro, o pai de Zípora, e outro era Balaão. E ele seguiu o conselho de Jó, tá? Segundo o Targum. Porém, não digo que não digo que sim, entendeu? Mas na Torá escrita não tá. Moshe era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Na semana passada, no estudo da semana passada, eu passei Shalom Wagner. Na semana passada, Shalom Wagner, Shalom Daniel, Shalom Elect, Shalom Kleber. Então, na semana passada, eu falei com vocês sobre a idade que Moshe tinha quando ele fugiu para Midian. Ele tinha 40 anos. Ele viveu 40 anos como um príncipe no Egito, né? Depois ele viveu 40 anos em Midian. Quando chegou nos 40 anos, o Eterno chamou a Moshe para poder salvar o povo. Imagine, gente, o povo de Israel. Não vamos santificar tudo, não.
Imagina o povo de Israel, eles viram tudo isso que o Eterno fez, essas maravilhas, né? Que o Eterno fez, atravessaram o mar e chegaram lá do outro lado, já chegaram reclamando. No terceiro dia estava reclamando. Imagina como que esse povo não aprontava no Egito. Dizem os nossos sábios que nem, se fosse por mérito, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó conseguiria tirar o povo do Egito, se fosse por mérito. De tanto que esse povo fez coisa errada no Egito. O Eterno só tirou porque ele é bom mesmo. O atributo dele de piedade, de bondade. Gente, ai de nós se não for a piedade do Eterno, porque nós sempre vamos ser errados, pecadores. E o Eterno sempre vai ser justo. Viduí, né? Viduí, confissão. O Eterno falou a Moshe e Arão dizendo: fala a Faraó e diz, fazei por vós algum milagre. Quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirá Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Eterno, né? Está falando aqui o nome do Eterno. Ordenara, ele lançou a Arão a tua vara diante de Faraó, e diante dos teus servos, e tornou-se uma serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então entenda, gente, a gente está falando aqui de magia pesada. As 3 primeiras pragas que o Eterno fez, mostrou o povo do Egito, Faraó, os magos dele fizeram a mesma. A partir da praga de piolho, aí já não conseguiu. Aí eles falam bem assim, ó, isso aí não é magia não, eles não são feiticeiros não, isso aí é Deus mesmo que está fazendo. Porque eles não conseguiram. Janes e Jambres, tá, os magos de Faraó, que eram os maiores magos da época. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se serpente, mas a vara de Aharon tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor, caixa alta, a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Claro que tá, né? Ele que fez. Vai pela manhã, Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Os sábios falam que ele ia todo dia pela manhã fazer suas necessidades fisiológicas no rio. Por quê? Porque eles se achavam deuses. Não conheço. Eles se achavam deuses, entendeu? Então, os deuses fazem o quê? Os deuses fazem necessidade? Não faz necessidade. Então, ele ia, todo dia de manhã, ele ia fazer a necessidade dele no rio. Falava que ia tomar banho e ia fazer a necessidade dele no rio. Nesse momento que Moshe e Aharon chegou para ele. Ele dirá ao Senhor: o Deus dos hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa aí o meu povo, para que serva. Na minha visão, quem seria o Messias do judaísmo hoje? Eu não posso falar o que eu penso. Olha, seguinte, não posso, mas eu posso, né? Eu posso. Eu penso o seguinte: Yeshua foi um profeta, um rabino, a nossa Torá viva. Mas eu não posso dizer que ele foi um Mashiach, porque o Mashiach simplesmente quer dizer uma palavra ungido. O que é um ungido? É um rei ou é um profeta, né? As pessoas é ungido com óleo mesmo. Mashiach quer dizer isso. Mashiach não quer dizer Salvador. Agora, Yeshua quer dizer Salvador. Mas Yeshua, na primeira vinda dele, ele não veio como Mashiach. Entendeu? Pode ser que no retorno, quando ele retornar, sim, seja o Mashiach. Porque se a gente vê lá em Jeremias 31, entendeu? Não bate, não aconteceu ainda essas coisas, entendeu? A gente era para estar vivendo uma era messiânica. Olha que merda o lugar que a gente está vivendo.
vez que a gente olha rede social, Instagram, página de jornais, a gente só vê tragédia. Não é isso a promessa do Machia pra gente, entendeu? Então, por enquanto, ele não veio como Machia, entendeu? Agora, ele é a Torá viva em folha, eu acredito totalmente. Porque ele, se você pegar e ler de Gênesis a Apocalipse, ele falou tudo que ele falou. Se você pega o Sermão do Monte, eu tenho um shiur de Sermão do Monte aí no Instagram e tem no YouTube também. Você vai ver que tudo que ele falou, de Mateus a Apocalipse, ele falou de Torá, entendeu? Pega os ditos dele ali, cola, Ctrl+C, Ctrl+V, e você vai ver que ele está falando Salmos, que ele está falando Jeremias, que ele está falando Isaías. É claro que tem muita coisa no Novo Testamento que foi Roma, né? Não vou falar palavrão aqui, que fez, entendeu? Que colocou naquela jeito só pra gente idolatrar, porque Yeshua sendo Machia ou não sendo Machia, ou qualquer um outro que chega, que faça milagre, que isso e aquilo, não deve ser adorado. Ninguém. Porque quando chegar, ele vai fazer uma mudança. Agora, sobre o anticristo, a gente tem algumas ideias. Agora, Machia, eu não consigo, entendeu? Não vejo ninguém. Tem pessoas que falam do Yanuka, entendeu? Mas não vejo, tá bom? E lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tem ouvido. Êxodo 7:17, gente. Só tem mais 2 capítulos. Assim diz o Senhor: nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que estou com essa vara que tem em minha mão, e ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Os egípcios não usar-se-ão bebendo a água do rio. E disse mais o Senhor, caixa alta. Exatamente. Esaf, né? Esaú. E diz a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do rio, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moshe e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de teu servo. Todas as águas do rio tornaram-se sangue. Exatamente, Klebe, é verdade. E Yeshua tem um fato sobre ele. Se hoje nós, gentios, temos a oportunidade de fazermos parte do povo de Deus, do pacto da aliança do Eterno, foi graças a Yeshua. Exatamente. Até mesmo porque, pelo nome de Yeshua hoje, o Eterno é conhecido no Alasca. Porque se Yeshua, infelizmente, foi apresentado de uma maneira incorreta, se não fosse Yeshua, as pessoas iam falar bem assim: mas quem é o Eterno? Quem é Yod-Heh Vav-Heh? Entendeu? Não seria conhecido até nos confins da Terra, no Alasca, na Antártida. Entendeu? As pessoas falam mal de Yeshua ainda. Mas a gente tem que entender que mesmo aqueles que estão nas igrejas, os cristãos, eles adoram Deus por tabela. É como você joga uma sinuca ali, ó. Você joga... nós podemos jogar sinuca, tá, gente? Não inventa moda, não. Fala que não pode. A gente já tem 613 mandamentos que a gente não pode, tá? O que não está escrito não é proibido. Tudo com ordem, né? Shalom, querido. Então, tipo assim, você joga uma sinuca, né? Aí você bate na parede para poder bater na caçapa. Então, o Eterno é adorado indiretamente, que não deveria. Mas, de qualquer forma, eles estão enganados, né? Porém, se ler um pouquinho mais, se você ler um pouquinho mais, você vai entender que
E Yeshua só pregou a Torá, só cumpriu o mandamento e honrou o Eterno. Entendeu? Se ele não honrasse o Eterno, aí sim eu ia falar que ele não era profeta, que ele não seria Torá, que ele não seria Mashiach, que ele não seria nada. Ele ia ser apenas um filho rebelde, mas não foi. Ele cumpriu a Torá com izinho mesmo. Voltando. E todas as águas do rio Nilo se tornaram sangue. E os peixes... Gente, deixa eu botar o telefone aqui para carregar. E houve sangue por toda a terra do Egito. Eita. Gente, me avisa se o som ficar ruim, que eu vou ter que desligar o microfone, que eu vou ter que botar o telefone para carregar. Ou melhor, daqui a pouco eu boto. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. Eu não acho que é magia, não. Eu acho que ali ele está tentando, de alguma forma, copiar as escrituras verdadeiras, entendeu? No catolicismo tem aquela parte da mulher que traiu o homem tomar água amarga. No catolicismo antigo, né? Essa água seria aquela água de purificação da vaca vermelha. Então eles tentam... A religião católica, na realidade, a liturgia, o ritual, ele parece muito, tá, gente? Com o que acontecia no tempo. Muito não, um pouco, né? Eles copiaram, foi a primeira, né, que chegou depois do... Chegou o judaísmo, depois chegou o catolicismo. Tinha deuses, né, mas religiões não tinham. E não os ouviu como o Senhor havia dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisso pôs seu coração. Ele viu aquilo tudo e ele nem pensou. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor feria o rio. Então, o que acontece? Alguns sábios falam que as pessoas só tinham água na casa dos hebreus. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que o Eterno já tinha pedido eles para poder reservar água, entendeu? Para essa praga não chegar para eles. Porém, a gente vê nas escrituras que os egípcios cavaram poços. Então, cavando poços, eles conseguiram água. Sim ou não? Pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Porque o rio foi ferido, né? A gente não vê falando sobre outras partes. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Eterno feriu o rio. Shemote 8, gente. Êxodo 8. Caramba! Depois que morre, eu acho que você vai para o mesmo lugar que você estava no princípio. Onde você estava no princípio? Onde era o princípio? Era a morte? Era a vida? Oito. Shemote 8. Depois disse o Senhor a Moshe: entra Paró e diz: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e o teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas do teu servo, e sobre todo o teu povo, e os teus fornos, e as suas amassadeiras. E as rãs subirão de ti, e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. Seus pais, então, estavam onde? Seus pais, o pai de todo mundo, da humanidade. Disse mais o Senhor Moisés: dize a Arão: estende a sua mão com sua vara depois as correntes sobre os rios, sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Mais uma coisa, os Rahamins falam que não foram rãs, várias rãs. Fala que foi uma rã, conforme a pessoa ia batendo nessa rã,
Vinha 2, vinha 4, vinha 8, entendeu? A multiplicar. Mas não é isso que a gente vê escrito nas escrituras, tá? Torá oral pode ser que tenha alguma outra coisa. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fizeram subir rãs da terra do Egito. Então a gente está voltando aqui, a gente está falando de magia, de feitiçaria brava. Água e sangue foi Deus que fez, Deus pode fazer tudo, mas os magos do Egito também fizeram, entendeu? A partir de quê? A partir de tudo que o Eterno criou. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei o povo ir para que sacrifiquem ao Senhor. Eu imagino que tenha sido, ei Noêmio, boa noite. Eu imagino que essa praga das rãs tenha sido bem forte, porque a água se tornou sangue e Faraó não botou isso no coração, mas quando veio a rã, não é bem isso não. Não é bem isso não. Depois deixarei o povo ir para que sacrifiquem ao Senhor. Quem vê depois não vai entender nada, né? Porque eu só estou lendo. Moisés disse a Faraó: Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E disse: amanhã, e Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Quando ele fala Senhor, está falando caixa alta aqui, tá? Ele está aqui falando realmente o tetagrama. E as rãs apartar-se-ão da tua casa, do teu servo, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moshe e Arão de Faraó. Moshe clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha por seu Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moshe. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Imagine. Vê o Tesla, é o carro do Tesla. Porque tem casos que acontece, tá? Tem casos que realmente acontece isso. Vendo, pois, a Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó não deixou, como saiu as rãs, ele não deixou o povo sair. Disse mais o Senhor a Moshe: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne piolhos por toda a terra. Então ele tinha feito a praga do Nilo, isso aí, Kleber. Fez a praga do Nilo, das rãs e do piolho. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão sobre a vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, porém não conseguiram, e havia piolhos nos homens e no gado. Gente, pensa, eu acho que, não sei se tem algum, se tiver alguém de 20 anos para baixo aqui, não teve não, nem sabe o que é piolho. Mas a gente sabe o que é piolho, um piolho. Imagine um piolho na sua cabecinha. Só de falar, minha cabeça já coça. Agora imagine o pó da terra, ninguém está falando da terra não, do pó da terra, aquele mais fininho, se tornar em piolho na nossa cabeça. Meu Deus do céu. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Isso não é feitiçaria, é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó, com certeza, não tenha nenhuma dúvida disso. Só que é bruxaria de hoje. Antigamente não, quando vem de Deus, quando é Deus que está fazendo, não é. Só que as pessoas com conhecimento, assim como o nosso rei Salomão, entendeu? Tanta coisa ruim que ele
que ele fez com o conhecimento que ele tinha. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Lembrando que lá ele saiu às águas. Todo dia de manhã ele ia, tá? Sairá às águas e diz: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Agora, o que é servir ao Eterno, gente? Me diz aí, gente. Fala aí, o que é? Dá uma dica, o que é servir ao Eterno? Não tinha Torá ou tinha Torá? Porque com a Torá tem vários mandamentos que você só serve ao Eterno cumprindo os mandamentos que ele coloca. Mas e antes, seria como? Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e a casa dos egípcios. E encherão desses enxames, e também a terra que eles estiverem. Exatamente. E naquele dia eu separarei a terra de Goshen, e em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este o sinal. Então, provavelmente, na questão das águas, realmente o povo, ou ele estocou água, né? Porque se ele dependesse do rio, eles não teriam água. E o Senhor fez assim: vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e as casas dos seus servos sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida desses enxames. Agora vamos aqui. Tenta fechar o olho um pouquinho e tentar esquecer que você ouviu falar em Êxodo e Gênesis na vida. Exatamente. Esquece de tudo o que você já ouviu falar de Bíblia. Se você chegasse no local e escutasse essa história sem sabendo que isso é bíblico, que aconteceu isso, o que você ia falar? Você ia falar que foi um feiticeiro, não foi? Que foi um feiticeiro que fez o rio virar sangue, rã. Você não ia falar, não? Teria uma outra forma do Eterno tirar o povo sem ser isso? Ou o povo tinha que fazer isso, o Eterno tinha que fazer isso para o povo hebreu mesmo, o povo hebreu, ele acreditar em Hashem e não reclamar tanto como reclamou? Reclamou, mas lá na frente o Eterno falava assim: eu sinto saudade da minha esposa, de Israel, da minha juventude, quando a gente caminhava no deserto, porque a gente ficou pior, 1000 vezes pior. E a terra ficou corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moshe e a Aharon e disse: sacrificai o vosso Deus nessa terra. Moshe disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus. É a abominação dos egípcios. Eis que sacrificaremos a abominação dos egípcios perante vossos olhos. E não nos apedrejariam eles, porque o boi, ele era como se fosse Deus, entendeu? E eles iriam sacrificar boi, carneiro. Para eles era uma abominação fazer isso, entendeu? Poderia sacrificar uma pessoa, mas um boi e um carneiro podia não. Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, e ele nos dirá. Então disse Faraó: deixe-vos ir para que vos sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente quem indo e não vades longe, orai por mim também. Moshe disse: eis que saio diante de ti, orarei ao Senhor, e que esses enxames de mosca se retirem de manhã de Faraó, seus servos, e do teu povo, somente que Faraó não me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Satanás, gente, na classe hierárquica, Satanás não aguenta nem um tapa de um querubim, entendeu? Na classe hierárquica, ele não tem poder de nada, ele tem poder contra a gente, sim, entendeu? Por isso que a gente tem que orar, a gente tem que fazer os mandamentos, a gente tem que comer o que o Eterno manda para a gente fortificar a nossa alma, a nossa carne, para poder a gente não ceder aos encantos, porque ele sabe aonde ele vai tocar na gente.
falando de Satanás, tá, gente? Porque tem pessoas que eu vou deixar o vídeo gravado, aí tem pessoas que não vão entender muito o que a gente está comentando aqui. Umas histórias meio tenebrosas. Então, saiu Moshe de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moshe. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, do seu servo, do seu povo, não ficou uma só. Exatamente. Pior que é verdade, Cléber. Mas endureceu o Faraó ainda mais dessa vez seu coração, não deixou o povo ir. Shemot 9, gente, de 9 até o 35. Se acabar, gente, eu não vou reiniciar, tá? Eu vou deixar para juntar com a Paraxá de semana que vem, porque senão fica ruim o vídeo quebrado, tá bom? Lembrando que semana que vem eu vou fazer no YouTube para não ter esse problema de acabar, tá bom? Depois o Senhor disse a Moshe, entra Faraó e diz, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os destiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os teus jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo... Gente, lembrando que aqui não era o povo que morava em Israel. Os filhos de Israel era Israel pai, tá? Era o Israel homem, não era Israel lugar, tá bom? Todos eles não tinham nem chegado em Israel, então não tinha... como até Israel, na verdade, não era... Fala bem assim, judeu. O judeu só foi existir depois da Babilônia, tá bom? Então aqui é o povo do Eterno. Fala Israel porque Abraão, Isaac, Israel. O Eterno assinalou certo tempo, dizendo... Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. O Senhor fez essa coisa no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, ele mandou o pessoal lá para saber se tinha acontecido alguma coisa na terra de Gog. E eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu, não deixou o povo ir. Será que Faraó ele não mandou retirar os gados que ficaram vivos, os rebanhos que ficaram vivos do povo hebreu? Então disse a Moshe, provavelmente não. Exatamente. Jó 1 e Jó 2 fala... Quem é Rassatã? Então disse o Senhor a Moshe e a Arão, toma vossos punhos cheios de cinza de forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos vossos olhos. Pegou, né? E jogou as cinzas. Gente, fala pra mim que isso não é um trem muito doido. É um negócio muito doido, gente. É muito doido. E as pessoas não acreditam ainda, né? O preconceito das pessoas não deixa elas enxergarem. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e puseram diante de Faraó. E Moshe espalhou para o céu, tornou-se em sarna, que arrebentava as úlceras nos homens e nos gados. De maneira que os magos não poderiam parar diante de Moshe, por causa da sarna, porque havia sarna em magos e em todos os egípcios. Isso aí, não, mas você tem que estudar a Torá todo dia. Tô brincando, mas amanhã, você estudando todo dia, a gente tem que abrir os olhos e enxergar com os olhos que ela foi escrita mesmo, não romantizar. A Torá não se romantiza não, gente. Então disse o Senhor a Moshe, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre todo o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora eu tenho estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, para que seja destruído a terra. Mas de veras para isso te mantive, mas de verdade para isso eu te mantive, para mostrar
o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O homem, ele tipo assim, ele deu vazão, fez um monte de merda. E Deus precisava mostrar o poder dele, entendeu? Tanto para Faraó, para as nações que ali tinha povo escravizado de todo mundo, gente. Não era só hebreu que estava escravizado ali, tá? E tu te levantas contra o meu povo para não deixar ir? Eis que amanhã, por esse tempo, nesse horário, farei chover saraiva muito grande, a qual nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundada até agora. Agora, pois, recolhe o teu gado e tudo que tem no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido em casa, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. Olha, não sei nem que gado, né? Porque já tinha tido a morte lá dos gados, já tinha tido o piolho, as rãs, 7 dias sem água do Nilo. Fica claro também em Samuel, onde está escrito que Deus colocou um espírito mau em Saul. Deus colocou um espírito mau, ou seja, Deus curou, Deus reina, Deus manda todos servem o Eterno e obedece. Exatamente, Deus fez o Saul ficar atormentado, Deus fez Davi pecar na questão do censo. Ei, Barese, boa noite. Quem dos servos de Faraó temia a palavra de Deus fez fugir os seus servos e seu gado para dentro de casa. Quem dos servos de Faraó, entendeu? Os egípcios. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Eterno no seu coração, deixou os seus servos e o gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende sua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Sim, a gente vê aqui, né, como que o som também, né, desde aquela época ele já era usado para acalmar, gente. Música é vida, tá? Cuidado com as músicas que vocês ouvem. Então disse o Eterno a Moshe: estende a sua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Moisés estendeu sua vara para o céu e o Senhor deu os trovões e saraiva e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva de fogo misturada entre a saraiva, muito grande, a qual nunca houve em toda a terra do Egito. Gente, primeiro teve, como eu estava falando antes, as pragas anteriores, já tinha morrido a maioria dos gados. As plantações já estavam todas lá, perrengue. Imagina essa saraiva de fogo ainda. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Goshen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moshe e Arão e disse: esta vez pequei. O Senhor, ele falou o nome do Senhor, caixa alta, tá? É justo, mas eu e meu povo ímpio. A nossa oração, né, do Viduí. O Senhor é injusto em todo momento. Nós que fizemos o mal. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Nem o faraó queria mais Moshe nem o povo lá, mas nem eu queria, né? Então disse Moshe: em saindo da cidade estenderei minha mão ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moshe de Faraó da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor e cessaram os trovões. Tá, vai dar para terminar.
Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva, os trovões, e continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moshe. Então, gente, acabou a Paraxá, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre a Paraxá? Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se até na semana que vem. Sem perguntas, dou-lhe uma. Semana que vem, gente, não deixa de ver semana que vem, não, tá? É muito importante. Fala sobre a festividade de Pessa, entendeu? Então não deixa de ver. É muitíssimo importante a Paraxá de semana que vem, tá bom? Alguma pergunta, gente? Mais alguma? Ficou bem explicado? Agradeço a todos, então. O Eterno endureceu o coração de Faraó. Sim, o Eterno endureceu o coração de Faraó. Mas porque o Faraó era bonzinho? Não. Eu te convido a você assistir desde o início, que você chegou atrasado. Tô brincando, mas eu vou te falar um pedacinho. Mas não deixa não. Volta lá, gente, no início e vê toda a... Eu vou deixar gravado, tá? Vou deixar. Ele endureceu o coração, mas não era porque o Faraó... ele não foi injusto com o Faraó. O Faraó já tinha os pecados dele. O Faraó mandou matar todos os meninos do Egito, entendeu? Ele endureceu o coração de Faraó porque o Faraó já era um rachá, já era um homem ruim, perverso mesmo, entendeu? Mas poderia ser que ele vendo o que estava acontecendo, as guerras que estavam, as tragédias que estavam acontecendo, animais morrendo, o Egito estava se dizimando. Então, ele poderia, não, deixa o povo ir. Mas aí ele deixava o coração dele mais duro para que, não foi bom ainda não. Tudo que o meu povo passou, entendeu? Ele levou o povo para a idolatria pesada. Ou o povo levou eles para a idolatria pesada, não sei. Mas enfim, é isso. Muito obrigada por todos, a presença de vocês até aqui. Se vocês puderem, gente, curte lá quando eu compartilhar. O intuito aqui é somente espalhar a Torá. Gostaria que chegasse para muitas pessoas. Estou vendo, esse mês nós conseguimos alcançar 54 mil pessoas. Isso assim, a gente vê que Zacarias 8 está acontecendo assim, ó. Desde quando as pessoas queriam procurar a Torá, fazer mandamento, estou vendo muita gente me perguntando, entendeu? Então, assim, o Eterno está chegando o momento mesmo, a gente está vendo, sabe, 10 homens pegarão na hora do judeu, então a gente está vendo aqui que o tempo, ele tá apertando, tá, gente? Eu que agradeço a presença de vocês, tá? Se vocês puderem compartilhar para outras pessoas, compartilhar no perfil, no story de vocês, tá bom? Shalom, Lalatov e Ritraot. Eu vou ver se eu consigo fazer amanhã mais uma aula do Sermão do Monte. Quem não viu, entra aí no Instagram ou no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link aí no stories, tá? Porque no YouTube é melhor. E semana que vem eu quero fazer diretamente do YouTube, tá bom? Mas eu vou avisar vocês antes.